A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referente ao primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre, estamos vendo sobre a Santíssima Trindade, um estudo da teologia sistemática. E a lição de hoje, lição de número 8, referente ao domingo 22 de fevereiro de 2026, fala sobre o Deus Espírito Santo. Já temos visto sobre o Pai, sobre o Filho, e agora nós vamos estudar sobre o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar com você, pedindo sabedoria de Deus para nós meditarmos nesse estudo, pedir a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, tudo isso em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua presença, pedimos da tua graça, da tua misericórdia, pedimos que tu nos dê sabedoria para entendermos as tuas escrituras sagradas. Abençoa os teus servos, Senhor, abençoa a casa dos teus servos, para que o teu nome seja glorificado na vida dos teus servos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto básico está lá em João 14:16, palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, ao se despedir da igreja, ele deixa uma mensagem fundamental para a nossa orientação espiritual. Agora, nós estamos sobre o controle da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, algumas religiões que se dizem cristãs, elas menosprezam o Espírito Santo como uma pessoa. Na lição de hoje nós vamos ler diversos versículos bíblicos que apontam que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é distinto do Pai, do Filho, mas age em perfeita unidade com ambos. Vamos ver que o Espírito Santo atua soberanamente na criação, na revelação, na salvação e na vida da igreja. Então, a primeira parte nós vamos ver sobre o Espírito Santo como pessoa e não uma força impessoal. Primeiro, o Espírito Santo fala, lá em Atos 13:2, na separação de Saulo de Tarso, que se tornaria Paulo, para a sua obra missionária, diz assim: disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas fala, ele nos ensina. João 14:26, palavras de Jesus, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Então,
Nós sempre pedimos a orientação do Espírito Santo nos nossos estudos, na nossa condução, na pregação da palavra de Deus, porque sabemos que o Espírito Santo é o nosso ensinador. Agora, como pessoa, ele também se entristece. Lá em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo, falando acerca do crente não pecar, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Concluindo essa parte, somente uma pessoa pode falar, ensinar e sentir e ser entristecida. Uma segunda parte que eu quero ver com os irmãos é que o Espírito Santo é Deus. A nossa base sempre é a Bíblia Sagrada, por isso falamos muitos versículos, para que não paire dúvida. Então, na Bíblia Sagrada, ele é chamado de Deus. Atos 5, 3 e 4. Pedro, se dirigindo a Ananias, ele diz assim: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Quando mentimos, mentimos a Deus. Ele é eterno. Hebreus 9:14 diz que pelo Espírito eterno, o autor se referindo ao Espírito Santo de Deus. E como terceira pessoa da Trindade, ele também tem atributos como onisciência. Em 1 Coríntios 2:10, o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Ele também é onipresente. O salmista, lá no Salmo 139, verso 7, ele diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Se falando no sentido de se esconder do Espírito Santo. Aonde eu vou me esconder do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Concluindo essa parte, a Bíblia atribui ao Espírito Santo atributos exclusivos de Deus. Nenhuma outra pessoa é mostrada na Bíblia com esses atributos. O Espírito Santo, nós vamos ver agora, é distinto do Pai e do Filho. As três pessoas. Nós já vimos sobre o Pai, nós já vimos sobre o Filho e nós estamos vendo sobre o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas são três pessoas distintas. Nós vemos isso, por exemplo, no batismo de Jesus, lá em Mateus 3, 16 e 17. O Filho, Jesus, é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala do céu. Então nós vemos as três pessoas presentes ali no batismo de Jesus. A promessa do Consolador. Jesus diz que enviará outro Consolador. Nós vimos aqui na nossa lição no início, João 14:16. A palavra outro
Halos, em grego, significa outro da mesma natureza. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas da Trindade, embora distintas, têm a mesma natureza. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 13:13 uma bênção que nós chamamos apostólica. E ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, usando as três pessoas da Trindade para deixar essa bênção apostólica. Concluindo essa parte, a Bíblia apresenta três pessoas distintas atuando em perfeita unidade. O Espírito Santo, ele age como pessoa divina na nossa salvação. Então, uma coisa importantíssima que a Bíblia declara é que na nossa salvação, quando aceitamos Jesus como Salvador, houve atuação do Espírito Santo. Foi ele que nos convenceu do pecado. João 16:8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você estiver pregando o evangelho a alguém, ore. Não tente convencê-lo. A conversão vem de uma obra do Espírito Santo. Quando você prega a palavra, o Espírito Santo trabalha no coração daquele que está ouvindo e pode ali, naquele momento, haver uma conversão. Ele regenera. Quando nós aceitamos Jesus, como explicou Jesus para Nicodemos, ele nos regenera. João 3:6, nascido do Espírito. Então, nós nascemos de novo no Espírito Santo de Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus, ele habita, a partir de então, no crente. O Espírito de Deus habita em vós, como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 3:16, falando do cuidado que nós devemos ter com a nossa pessoa em relação ao pecado, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele é que distribui os dons para a igreja como quer, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a obra do Espírito Santo, então, dons de línguas, dons de interpretação, dons de operação de maravilhas, dons de curar, são distribuições do Espírito Santo operando através da pessoa do crente. Concluindo esta parte, a obra da salvação é impossível sem a ação pessoal e soberana do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele participa da unidade da Trindade. Na criação, lá em Gênesis 1 e 2, nós podemos observar que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito participou na criação. Na encarnação, Mateus 1:20, o que nele está gerado é do Espírito Santo. Então, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, ele não foi gerado
de seu esposo, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Ele participa na ressurreição. 1 Pedro 3,18. Vivificado pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo atua em todas as obras divinas, assim como o Pai e o Filho. Conclusão final. Nós vimos na nossa lição e eu espero que você anote os versículos, repita a lição, porque é importante quando nós somos arguidos a respeito. Nós vemos que a Bíblia revelou que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas age em perfeita unidade com ambos, que o Espírito Santo atua soberanamente na criação, na revelação, na salvação e na vida da igreja. Portanto, ele é corretamente reconhecido como a terceira pessoa da Trindade. Não caia no engano. Algumas Bíblias têm tradução colocando o Espírito Santo de Deus como uma força ativa. Isso é usado para o engano. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, como vimos nesta lição, cujo título é o Deus Espírito Santo. Que habita em você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao teu coração, ao fazermos a leitura de diversos versículos que atestam, sem dúvida, que o Espírito Santo é Deus. Vou orar por você nessa oração final ainda para que a bênção de Deus continue sobre a sua vida. Senhor, meu Deus, aqui te agradecemos por este momento na tua presença. Abençoa os teus servos, Senhor, para que eles continuem fiéis, estudando a tua palavra, participando desse ensino, Senhor, para a edificação das suas vidas espirituais. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.